fora. Ele poderia ter dito isso, mas ele não falou nada, ele não questionou. Ele somente obedeceu à voz do Senhor. E sobre ele foi lançada uma promessa. O Senhor fez a ele promessa. O Senhor não somente chamou ele, mas chamou ele e decretou sobre a vida dele uma promessa. E o que Deus tem de promessa para a nossa vida, se for da parte do Senhor essa promessa, ela vai acontecer. Não importa o tempo que leve, vai acontecer. Às vezes tem coisas que Deus nos promete que a gente quer para ontem, a gente quer que aconteça logo, a gente quer que aconteça amanhã, mas não, tem promessa que Deus faz acontecer rápido, mas tem promessa que leva tempo, que é necessário um processo, é necessário um aprendizado, é necessário sermos testados para saber se estamos aptos a receber aquela promessa, né? E ali Abraão prontamente obedeceu ao Senhor e foi com toda a sua família, né? E chegou à terra de Canaã, né? E ali próximo de Siquém, e lá já tinha moradores que moravam lá. A palavra do Senhor diz que estava os cananeus lá, né? E ele poderia ter questionado, acredito eu que teve um momento que ele perguntou ao Senhor: mas Senhor, essa terra já está tomada, essa terra já tem pessoas. Quando o Senhor fez ele parar ali em Canaã, né? E fez ele parar ali em Siquém, e disse que daria aquela terra para ele, e fora as outras terras próximas. Mas já tinha tudo tomado, já tinha pessoas morando. E daí ele pergunta: Senhor, essa terra, mas tem gente, tem pessoas. E ele disse: olha, essa terra que eu te prometo, é aqui que eu te prometo, que eu faço a promessa, é aqui que você vai crescer, é aqui que você vai prosperar, é aqui que a sua promessa vai se cumprir, né? E ele prontamente ouviu ao Senhor, ficou ali até tomar posse daquelas terras, né? E ali Deus foi trabalhando na vida dele, foi cumprindo as promessas que tinha prometido, dia após dia. Em cada passo, devagarinho, ele foi conquistando uma terra, foi conquistando outra, e Deus fez com que ele ali se tornasse, né, dono daquelas terras. Mas a gente tem que ser como Abraão. A gente tem que, aleluia, acreditar na promessa que o Senhor nos fez. Se ele não tivesse acreditado na promessa que o Senhor fez a ele não receberia, ele continuaria na mesma vida que ele vivia, né? Quem sabe amanhã ou depois, envolvido também lá no meio de tanta confusão que tinha lá no meio do povo, né? Mas Deus, aleluia, o chamou e ele atentou prontamente para a promessa do Senhor. Glória a Deus. E lá no capítulo, glória a Deus, lá no capítulo 22, que fala sobre a entrega. Deus faz promessa a Abraão, Deus promete a ele, Deus promete a Sara um filho, né? Em meio a tantas promessas, Deus faz essa promessa de dar a ele um filho, porque sempre foi, né, naquela época tinha muito disso, muita cobrança de se ter um filho para ser o descendente, para ter, né, o que deixar, para poder, né, assumir o lugar, né, do pai, sempre teve essa cobrança. E Sara ali, ela era estéril, ela não podia gerar, mas tinha sobre a vida de Abraão uma promessa. Desde lá do capítulo 12, na qual o Senhor chamou Abraão para sair da terra da sua parentela, Deus já tinha feito a promessa. Ele fez a promessa e disse: olha, você vai ser pai de nações. E ele não disse: você vai ser pai de nações
condições, porque você vai ganhar aquela terra tal, vai ter pessoas lá, e você vai ser como um pai para elas. Não, ele disse essa palavra porque ele fez uma promessa. Ele sabia que Sara era estéril, e Deus sabia que Sara era estéril, e Deus sabia que tamanha era a cobrança de se ter um filho descendente, e a promessa tinha sido feita, e ele foi confiando no Senhor. Deus cumpriu a promessa. Deus dá a Abraão e a Sara Isaac. Veio Isaac, o filho da promessa. Apesar dele ter tido outro filho, né? Porque, como a gente conhece a história, ele tentou dar lá, a Sara tentou dar o jeitinho dela para apressar a promessa do Senhor. E às vezes a gente é assim. Quando Deus nos promete algo, a gente quer sempre dar um jeitinho, né? Para a promessa acontecer logo. Quando Deus diz para nós, não dá um jeitinho. Eu não preciso da sua ajuda. Eu sou Deus, eu não preciso de ajuda. Eu vou fazer acontecer quando eu achar que tem que acontecer. E às vezes a gente quer ajudar o Senhor. Não, Senhor. E a gente acaba quebrando a cara. A gente acaba quebrando a cara, tentando ajudar o Senhor. Acaba sofrendo por coisas desnecessárias que a gente não precisava sofrer, que a gente não precisava passar, quando não esperamos a promessa do Senhor acontecer, se cumprir. Mas mesmo assim, contudo, a promessa que o Senhor fez na vida de Abraão se cumpriu, de dar o filho, que é o filho da promessa. Quando tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, não importa o jeitinho que você tente dar, não importa a situação que você vai passar, a promessa que o Senhor fez na sua vida, ela vai se cumprir. Aleluia! De um jeito ou de outro ela se cumpre. Porque Deus não é filho do homem para mentir. Se Ele te fez uma promessa, Ele não vai revogar essa promessa, porque você tentou dar um jeitinho. Ele poderia. Olha, já tem um filho, já tem um descendente, não precisa mais da promessa, né? Se eu fosse Deus, eu não sou, mas se eu fosse, eu ia falar isso. Olha, Abraão, você não precisa de um filho de promessa. Você já foi lá e já tem o seu filho. Ele vai ser sua descendência. Mas não, quando Deus é fiel, Ele cumpre com o que Ele fala. E se a promessa foi lançada, Ele faz cumprir. Não importa o jeitinho que a gente dá. Quando a promessa do Senhor, Ele faz cumprir. Mas a gente precisa ser obediente ao Senhor. A gente precisa se dedicar ao Senhor. Se dedicar à obra do Senhor. E no capítulo 22, o Senhor chama novamente Abraão. Chama novamente. Chama ele, agora nesse momento que ele está lá feliz com seu descendente. É assim, quando a gente recebe uma promessa, e quando a gente recebe, a gente fica feliz, fica contente, se alegra. A gente vive a nossa vida com a nossa promessa cumprida, maravilhoso. Mas e quando vem a prova do Senhor? Que o Senhor requer, que o Senhor nos pede. Ter a promessa é bom, mas quando Ele pede a promessa de volta, é que está aí o negócio. É se a gente de fato vai ser obediente ou não. É se de fato Ele não pede a promessa para poder, não, olha, eu estou te dando para pegar de... Não. Porque se Ele te deu é seu. Mas Ele pede porque Ele precisa ver onde está o seu coração. Porque a palavra diz: onde tiver o teu coração, ali estará o seu tesouro. Aleluia. E a nossa confiança precisa estar no Senhor. Às vezes a gente abre tanto a nossa boca, bate tanto no peito dizendo: eu sou de Deus, eu sou servo do Senhor, eu estou sempre na igreja, eu estou sempre assim, eu estou sempre fazendo, estou sempre acontecendo. Mas quando o Senhor quer, quando o Senhor pede algo que é importante, valioso para nós, a gente não quer dar. Quando o Senhor pede um pouquinho do seu tempo, você não pode dar.
Quando o Senhor te pede algo que para você é valioso, será que o seu coração está aberto para ofertar, para falar assim: olha, Senhor, aqui, ó, toma, eis aqui, é do Senhor. Será que a gente está pronto para fazer igual Jonas? Ó, o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome dele. Será que a gente está pronto para isso? Para quando o Senhor falar, a gente oferecer. Aquela viúva, ela tinha 2 moedinhas só. 2 moedinhas. Muito pouquinho, 2 moedinhas. Era tudo que ela tinha. Tudo. E quando ali, né, começa a ser oferecida as ofertas no altar do Senhor, ela vai com as 2 moedinhas. Senhor, é tudo que eu tenho. Aqui, ó, é tudo. E coloca lá. Sem esperar nada em troca, sem pedir nada. Ó Senhor, porque ela sabe o que lhe deu, de quem veio. E é por Ele que ela vive. Aleluia. E é por Ele que ela anseia. Glória a Deus. Será que a gente está pronto? Para quando o nosso filho for pedido, nosso único filho, nosso único bem, ou nossos bens que a gente tem de valor, a gente entregar no altar do Senhor, como sacrifício ao Senhor, ou um bem de valor. Pensa aí, reflita aí o que você tem de mais valioso. Pense se o Senhor te pedir: olha, eu quero, dá isso para mim. Se você vai fazer, se você daria ao Senhor, aí tu mostra a tua fidelidade para com Deus. Aí tu mostra verdadeiramente a sua confiança para com Deus. O Senhor pediu a Abraão seu filho, seu único filho, e ele obedeceu prontamente para entregá-lo a sacrifício. Mas tinha um porém. O Senhor falou: olha, você vai entregar para mim o seu filho lá em holocausto. E ele diz, quando o seu filho pergunta: cadê o cordeiro? Ele diz: olha, o Senhor proverá para si um cordeiro. Aleluia. Ele já estava confiando. Ele já sabia que a promessa que o Senhor fez, Ele era todo poderoso para querer, para receber essa promessa, para receber essa entrega. O coração de Abraão estava em Deus. E ali o Senhor, ele sabia que o Senhor ia prover de alguma forma. Mesmo que o Senhor recolhesse, ele sabia que era de Deus, não era dele. E às vezes na nossa vida a gente tem que decidir coisas, tomar decisões. Mas qual é a decisão que você tem escolhido na sua vida? Às vezes a gente precisa deixar o Espírito Santo de Deus nos direcionar em tudo. Mas a gente quer limitar o Espírito Santo de Deus. A gente quer dar limites. Não, Espírito Santo de Deus, você pode me conduzir nisso, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Olha, e vai. A gente quer guiar o Espírito Santo quando é Ele que deveria nos guiar. Quando é Ele que deveria nos selecionar, nos conduzir por seus caminhos. E a gente não é fiel ao Senhor. Quando a gente escolhe Deus, Deus sempre provê. Ele sempre provê. Aleluia. O Senhor diz que quando vier a tentação, nós temos que ser firmes para que o mal bata em retirada. E mesmo que venha sobre nós as tentações, Ele dá também o escape. Aleluia. E mesmo que Deus peça algo a nós, Ele vai dar, a gente vai fazer. Confiando que Ele vai dar o livramento, que Ele vai dar o escape. Aleluia. Eu creio, Deus. Teve um tempo que eu estudava ainda, né? Eu estudava ainda no ensino médio. E teve um tempo que eu fiquei o dia todo, né, em casa, fazendo as coisas. E daí, naquele dia, tinha prova na escola. E eu tinha que estudar para a prova. Só que o Senhor estava todo o tempo ali me chamando para eu meditar na palavra, me chamando para eu meditar na palavra. E eu estava ali, Senhor, eu só
vi a Bíblia sendo aberta e ele querendo falar comigo. Ele falando, Grace me chamando. Aí eu, ai meu Deus, tá. Aí eu fui ver a hora, porque eu tinha prova, eu tinha que estudar para a prova. E eu vi a hora, era 3 e pouquinho. Eu falei assim, meu Deus, 3 e pouquinho, não vai ter como eu meditar na palavra e estudar para a prova. Eu vou ter que estudar para a prova. Aí eu fiquei para lá e para cá, eu peguei o livro para tentar estudar, não consegui. Aí eu falei, meu Deus, mas eu tenho que estudar para a prova, mas eu tenho que ler a palavra, mas eu tenho que estudar para a prova, eu tenho que ler a palavra. E eu fiquei assim, eu estudo para a prova, eu estudo a palavra, eu estudo para a prova, eu estudo a palavra. Aí eu fiquei nessa, depois eu falei, quer saber? Vou estudar a palavra de Deus. Deus para mim é mais importante. Ele quer falar comigo, então é algo importante. Eu vou estudar a palavra do Senhor. Né? E essa experiência que eu tive com Deus, gente, foi assim, maravilhosa. Eu estudei a palavra do Senhor, fiquei ali, gente, eu fiquei muito tempo ali. Eu acho que eu passei umas 3 ou 4 horas ali meditando na palavra. E quando eu fico meditando na palavra, eu fico conversando como se tivesse alguém ali, né? Eu fico falando. Às vezes parece até que eu estou falando sozinha, né? Eu estou falando com o Espírito Santo. E eu fiquei meditando, e a hora passando. Aí, sabe, eu senti aquele clarão assim no quarto, aquela presença assim, sabe? Eu senti como se eu não estivesse no meu quarto. Mas aí quando eu terminei, que eu fechei a Bíblia, eu falei assim, amém, Senhor, muito obrigada por essa palavra. Eu fechei a Bíblia. Quando eu fechei a Bíblia, aí eu falei assim, meu Deus, já deve estar de noite, eu devo até ter perdido a hora da escola, meu Deus, eu tenho que fazer a prova, sair correndo para olhar na janela. Quando eu olhei na janela, ainda estava de dia, ainda estava claro. Falei, meu Deus, não é possível, está claro ainda? Não é possível. Deixa eu olhar a hora aqui para ver a hora, que já deve ter passado a hora. Fiquei uns 3, 4 horas, me lendo a palavra, meditando. A hora tem que ter passado. Quando eu olhei no relógio, era o mesmo horário que eu sentei para ler a palavra. Glória a Deus. O tempo tinha passado. Aleluia. Deus é maravilhoso. Eu tinha entrado numa área totalmente sobrenatural naquele dia. Glória a Deus. E a hora parou. E eu falei assim, Senhor, não acredito que é o mesmo horário. Eu fiquei toda hora olhando no relógio, toda hora olhava para o relógio, olhava para o tempo, olhava para o relógio, olhava lá para fora, olhava para o relógio. Aí sim, a hora começou a rodar de novo, o relógio começou a rodar de novo. E eu falei, meu Deus, vai dar tempo para me estudar para a prova. Glória a Deus, sentei ali, dei uma olhada rápida, porque o relógio começou a correr rápido, né? Porque o nosso tempo não é o mesmo de Deus. Deus parou o tempo ali para me estudar, mas o nosso tempo não é o mesmo, ele corre. Então ele começou a correr no relógio e eu olhando assim, ó, o caderno rápido, olhando as matérias, não estudei nada, porque eu só fiquei olhando. Não consegui estudar nada na matéria. Cheguei na escola, fui para fazer a prova. O professor botou a prova na minha mesa. Daqui a pouco eu olho para a prova, Senhor, branco total. Não lembrava de nada. Prova de matemática. Falei, meu Deus, já sou ruim em matemática, ainda não lembro de nada. Não, eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Fiquei estudando a palavra e agora só sei da palavra. Aí eu fiquei olhando e falei, meu Deus. Falei, quer saber? Eu vou orar. Menina, deixei o olho. Falei assim, Senhor, eu parei para meditar na tua palavra quando o Senhor me chamou. Eu não estou lembrando de nada, Senhor. Eu não quero resposta. Eu falei, não quero que o Senhor me dê resposta. Mas eu quero que o Senhor refresque a minha memória de tudo que eu estudei na escola. E até aquela olhadinha que eu dei no caderno. Menina, quando eu olhei de novo pro papel, eu comecei a ver tudo que eu tinha estudado. Aí comecei a escrevi rapidinho, fui escrevendo assim, ó, rapidinho, fazendo, botando os números, botando a resposta, minha filha. Aí, acabei primeiro do que todo mundo. Eu falei, professor, já acabei. Professor, já? Como assim? Mas não posso te liberar não, tem que esperar ainda mais 10, 15 minutos. Eu falei, professor, Aí todo mundo, me dá cola. Eu falei, não, eu estudei, você não quer estudar, vai estudar. Aí fiquei lá esperando. Aí quando dei a prova, fui embora. Aí quando foi no dia seguinte, o professor entregou as provas, eu tinha gabaritado a prova toda. Toda. E é assim, eita, Deus maravilhoso. Quando a gente escolhe o Senhor, Ele faz acontecer na nossa vida. Ele faz cumprir todas as promessas que Ele tem para a nossa vida. É verdade. É dessa maneira.
Mas a gente tem que estar preparado para quando Ele fazer o teste, a prova nós, porque Ele não nos prova para poder nos rejeitar, Ele nos prova para nos aprovar. Ele espera que quando a gente for testado, nós passamos no teste, nós possamos ser aprovados. É verdade. Para aquela promessa. E quando eu tive o Samuel, foi uma coisa linda. Deus fez a promessa, eu fiz a oração. Eu falei, Senhor, se tu me deres um filho varão, ele vai te servir, eu vou tentar o meu máximo para criar ele nos teus caminhos. Mas me dá essa alegria. E o Senhor fez acontecer na minha vida, me deu o meu filho. E eu falei, Senhor, ele é teu. Tudo o Senhor fez acontecer. O Senhor escolheu o nome, o Senhor fez tudo, não deixou faltar nada. Mas chegou uma hora de teste, de prova na minha vida. Que eu falei com o Senhor, Senhor, ele é teu. Aí o Senhor, então, se tu falou que ele é meu, vamos ver se ele é meu mesmo. Vamos ver se o seu coração está no lugar certo. E quando meu filho foi internado, foi para o hospital, aí foi o meu teste. Aí agora, eu falei assim, Senhor, e agora? Falei, meu filho está morrendo, e eu chorava ali. E eu falei, Senhor, não leva meu filho, não tira meu filho. Eu até cheguei a falar, Senhor, porque o Senhor me daria um filho que depois o Senhor ia tirar de mim, e eu não poderia nem conviver, seria bom que nem me desse. Só que depois eu falei assim, Senhor, me perdoa pelas minhas palavras. E eu falei, Senhor, o meu filho o Senhor me deu. Ele não é meu, ele é seu. O Senhor me emprestou ele. Então, se for da tua vontade de levar, leva. Mas não deixa ele sofrer. Não deixa ele ficar sofrendo num leito de hospital. Falei, leva ele. Se for da tua vontade. Mas se for da tua vontade que ele continue comigo, que o Senhor cure. E aí eu falei aquelas palavras e meu coração se encheu de paz. Se encheu de paz. E ali o Senhor viu no meu coração que não importava o que ele fosse fazer. Não importava se ele fosse recolher o meu filho. E eu ainda falei com o Senhor, Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, vai continuar sendo o Deus da minha vida. E eu vou continuar te servindo. Mesmo sendo doloroso para mim, eu vou continuar te servindo todos os dias da minha vida. Porque eu sei que um dia eu vou encontrar com meu filho no céu. E aí Deus foi trabalhando de uma maneira maravilhosa. Deus curou ele, Deus foi trabalhando, movimentou ele de lugar, para ser bem tratado. Ali ele foi melhorando e ali Deus permitiu que ele vivesse. Mas o Senhor viu aonde estava o meu coração. E ele viu que o meu coração estava no Senhor. E eu não cessei de fazer a obra. Meu filho estava internado, eu estava na igreja fazendo a obra. E todo mundo falava, nossa, como que você consegue? Se fosse eu, não conseguiria. Eu falei, minha filha, eu vivo para esse Deus. Eu vivo para Ele. Não importa a circunstância, não importa a dor, não importa o sofrimento. Eu falei, a gente pode sofrer o que for, mas a obra do Senhor não pode sofrer. Não pode. Ela tem que continuar. E eu continuei ali fazendo a vontade do Senhor. E acredito que Abraão, ele fez esse ato. Ele teve uma tamanha fé. Por isso ele foi chamado assim, o pai da fé. Porque ele teve uma fé muito grande. De entregar o seu bem mais valioso, tudo que ele tinha de valor, que ele tinha conquistado ali, uma coisa que ele tanto ansiou para ter e entregar a Deus. E Deus honrou a ele. Que o Senhor, na mesma hora que ele foi fazer o sacrifício, o Senhor mandou o anjo lá e disse, olha, não faça isso, não levante sua mão contra o menino. Não levante. E logo o Senhor, ali no meio dos arbustos mesmo, ele conseguiu identificar ali um cordeiro ali que ele sacrificou. O Senhor proveu para ele o sacrifício.
E às vezes a gente não confia no Senhor tanto. A gente confia em pessoas, a gente confia em coisas, em promessas que nos fazem, promessas vazias. A gente não confia na promessa que o Senhor nos faz. Quando Ele nos faz promessa, Ele é fiel e poderoso para confirmar e para fazer. Ele fez a promessa na vida de Abraão e foi muito tempo para ele receber o seu filho, para ele receber. Foi muito tempo, passou-se muitos anos. Mas quando a promessa é de Deus, ela não é vazia. Porque às vezes a gente recebe promessas que não são de Deus. E daí fazem a promessa, nós recebemos a promessa, ficamos esperando, mas não tem uma confirmação, não tem nada. Mas quando a promessa é de Deus, ela é uma promessa cheia, porque é uma promessa de Deus. Deus sempre vai confirmando no decorrer dos anos. E assim Deus fez com Abraão, sempre foi confirmando. Deus fez uma promessa, mas no decorrer dos anos, enquanto ele esperava, mesmo que ele esmurecesse esperando a promessa, achando que não fosse acontecer, o Senhor ia lá e confirmava. Olha, essa é a promessa, vai acontecer, eu vou te dar um filho. Eu já falei que ia te dar, eu vou fazer acontecer. E foi sempre confirmando a promessa na vida de Abraão, até com que ele recebesse. Então, quando ele fala, ele confirma e ele cumpre. Aleluia. Só abre o seu coração para Deus, só se permita ser guiado por Ele. Só ouve a voz do Senhor. Fique atento, tenha essa sensibilidade de quando Ele te pedir algo, você está atento para ouvir e obedecer. Senhor, eis-me aqui. Se é tempo, Senhor, olha, eu vou te dar um pouco do meu tempo, eu vou me esforçar mais. Senhor, se o Senhor te pede algo grande, porque aquilo que a gente pode fazer, a gente pode fazer. Senhor, olha, eu estou separando aqui o meu tempo, estou dedicando a Ti, tá bom? Mas quando Ele pede um tempo que a gente não tem, é esse tempo que Ele quer. Quando Ele pede algo que a gente não pode dar, é isso que Ele quer, e é isso que a gente tem que oferecer a Ele. Né? Às vezes a gente tem coisas de tanto valor, quando Ele pede para a gente dar, a gente não dá. Às vezes a gente tem apego tanto pelas coisas que quando Ele pede para a gente dar para alguém, tipo assim, um bem material, por exemplo, você tem carro, dá seu carro para fulano, e a gente fala, não, meu carro não. E eu vou andar a pé, trabalhei tanto para ter, e eu vou dar para fulano. Quando Deus pede, olha, pega algo na sua dispensa, só a última coisa que tem. Já a viúva na Bíblia fala que ela tinha apenas uma farinha para cozer um bolo, comer com seu filho e morrer. Era tudo que ela tinha. E ela ia comer aquilo e morrer. Mas quando foi o profeta na casa dela, ela pegou aquele bolo, o último bolo, e deu para o profeta, alimentou o profeta. E aí o profeta veio com a provisão e proveu na vida daquela mulher. Então é assim que Deus faz. Deus quer ver a nossa disposição em fazer a vontade dEle, em estar pronto para obedecer a voz dEle. E nós temos que ser assim, com o coração cheio de fé e confiança no Senhor, confiando que por mais coisas que nós temos que abrir mão, por mais renúncias que nós temos que fazer, nossa confiança precisa estar no Senhor, porque sabemos que é dele, por ele, todas as coisas. Aleluia! E ele vai fazer acontecer na nossa vida, no tempo Glória certo. a Deus. No tempo certo. Ele sempre vai multiplicar na nossa vida. Amém. Mesmo que a gente ofereça o nosso pouquinho, fala, Senhor, é isso que o Senhor quer, tão pouco. Mas para o Senhor não é pouco, é muito. É muito. Às vezes a gente acha que é tão pouquinho. Senhor, você quer isso, mas é tão pouquinho. Verdade. 2 moedinhas, um pedacinho só de bolo. Sabe? É isso que o Senhor quer, tão pouco. Mas Ele fala, é esse pouquinho que eu quero. É nesse pouquinho que eu vou te honrar. É ser fiel no pouco e sobre o muito Ele vai te colocar.
É sobre amar a Deus acima de todas as coisas. E o amor faz isso conosco. O amor faz a gente se doar completamente. Deus não quer a gente pela metade. Deus quer a gente por completo. Nós temos que abrir o nosso coração lá para Deus por completo. Por completo. Não limitar o Espírito Santo de Deus. Não limite o Espírito Santo de Deus apenas um cômodo. Porque a gente tem mania de botar Deus dentro de um quarto. De botar o Espírito Santo apenas em um quarto. Mas Ele quer, aleluia, passear em todos os cômodos. Aleluia. Aleluia, Ele quer estar com você a todo momento. Se você estiver lavando uma roupa, Ele quer estar com você, falando com você. Por isso que você tem que ficar espírito de oração. Senhor, orou ali, Senhor, sua primeira hora da manhã, Senhor, esteja comigo, falando comigo. Vai fazer suas coisas, não é? Não estou dizendo que você tem que ficar limitado ali a um quadrado. Não, tem que ficar meu dia todo ali no quarto orando. Não. Você pode estar fazendo suas coisas orando ao Senhor. E Ele falando com você. Isso é a presença do Senhor. E Ele precisa estar com você. Se você está vendo uma televisão, Ele precisa estar com você. Se você está mexendo no celular, Ele pode estar com você. Teve um tempo da minha vida que eu estava mexendo muito no celular. Muito. E eu me dedicava à Bíblia, mas tinha hora que eu pegava e quando eu me via, eu estava passando muito tempo mexendo só no celular. E eu falei assim, Senhor. E às vezes eu mexia na rede social. Eu entrava, saía, pra nada. E eu falei assim, eu estou mexendo muito no celular. O que eu posso fazer através desse celular? Que o Senhor pode estar comigo, sabe? Pode estar ali. E o Senhor falou comigo, olha, você baixa o aplicativo tal, bota lá a notificação. Toda vez que você mexer no seu celular antes, você vai entrar nele e vai ler uma palavra, o versículo do dia. E assim eu fiz. Toda vez que eu mexia no celular, era para ler o versículo do dia. Hoje eu mexo mais no celular, mas toda vez que eu mexo no celular, eu vejo o versículo do dia, eu vejo ali a devocional, eu leio toda e eu fico meditando. Aí às vezes eu vou lendo e o Senhor fala, manda o versículo tal para fulano, manda o louvor tal para fulano, e eu faço. Porque a gente tem que fazer isso. Porque às vezes a gente tem que se adaptar ao mundo. Mas a gente não pode deixar o mundo nos adaptar. A gente tem que levar a presença do Senhor. A gente, em tudo que a gente for fazer, a presença do Senhor tem que ser conosco. Nós temos que fazer a vontade do Senhor. Você pode tudo te é lícito, mas tem coisas que não te convêm. Tem coisas que quando a gente estiver com o Espírito Santo ali, Ele vai nos constranger a não fazer. E aí você vai saber que é o Espírito Santo. Né? Tem vezes que você vai fazer algo que você não vai poder fazer e Ele vai te constranger e você vai saber que é o Espírito Santo. Mas não diga assim, não, eu vou fazer esse mesmo, Espírito Santo, porque Ele vai te retirar. Quando é algo que é impuro, quando é algo que não tem pureza, Ele não vai permanecer. Porque Ele é puro. E Ele quer que a gente se purifique, se santifique em tudo. Tudo que é puro, tudo que é limpo, tudo que é lícito, nisso a gente tem que pensar. Isso a gente tem que viver, isso a gente tem que fazer. E a palavra do Senhor que eu quero deixar para a igreja é essa. Creia na promessa que o Senhor fez na sua vida. Amém. Se Ele fez, Ele vai cumprir. Não importa o tempo, não importa a circunstância, Ele vai cumprir. Amém. Às vezes tem promessa que a gente não vai viver. Já vi muita gente dizendo, olha, se você tem promessa, você não vai morrer. Nós morremos porque a carne morre. Mas a promessa do Senhor permanece. Aleluia. Tem promessas que você não vai viver para ver. Mas tem promessa que os seus filhos vão viver. Que os seus netos vão viver. Mas é da forma que você tem sido obediente, tem plantado a semente. O que você plantou ao seu tempo vai crescer, vai germinar e vai crescer, vai frutificar. Você pode não viver para ver,
mas vai se cumprir, porque é a promessa de Deus. Amém. Né? E essa palavra que eu quero deixar para a meditação da igreja, e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ai, é um louvor, gente, eu esqueci. Louvor, agora eu vou botar um louvor, né? E que os irmãos possam meditar na letra desse louvor. Que o Senhor é fiel, Ele é maravilhoso. Aleluia. Fiel
aleluia. Glória a Deus.